fazer a ligação de que seus preceitos eles estão em consonância tanto com a Ordem de Molay quanto com a maçonaria. Nesse estudo que a gente fez, a gente percebe que seus preceitos estão em consonância com essas duas ordens aí. É bem interessante isso, né? E é interessante também dizer que os irmãos, os sobrinhos, podem e devem discordar com o objeto da matéria. A gente não está aqui com o objetivo de forçar ninguém a aceitar o que será colocado. Foi um objeto de pesquisa, a gente buscou aí as leis que regiam essa matéria e trouxe também um debate entre grupos que são contrários e grupos que são a favor, né, de que se volte à educação cívica nas escolas, mas o grande objetivo aqui é a gente trazer o sentido patriótico, o sentido do pertencimento à nossa nação brasileira. A gente percebe aí que os americanos eles têm esse sentido muito fortemente, então todos os filmes que a gente assiste, está lá a bandeira tremulando dos Estados Unidos, então eles têm isso muito fortemente. E eu acredito que isso falta um pouco da gente. A gente falta ter esse sentimento de pertencimento. Então, eu acredito que eu tenho uma frase bem interessante que diz o seguinte: só se ama aquilo que se conhece. Então, a gente precisa conhecer melhor o nosso país, conhecer melhor nossos símbolos, né? E com isso a gente vai preservando melhor a nossa nação, preservando melhor a nossa cidade, o nosso estado, né? Reverência também aos professores, que muitas vezes isso está faltando na geração de hoje, né? E se percebe muito que a Ordem de Molay ela enfatiza muito a questão da preservação das escolas públicas, né? E a gente percebe que muitas vezes os professores que antigamente eram nossos ídolos, que a gente tinha uma verdadeira reverência àqueles mestres, e em alguns casos, alguns sofrem até agressões físicas. Então, eu acredito que se a gente se aprofundar melhor nesse tema, se a gente perceber melhor todas essas questões que envolvem essa política educacional, né, a gente vai entender que isso é benéfico. Outro ponto importante é que nós estamos aí às portas das eleições, então a gente vai trazer aí também focar também na questão da conscientização política, né? E não no sentido partidário, mas no sentido de política, no sentido científico, no sentido antropológico, no sentido histórico, ok? Então vamos, tem mais gente entrando aqui. Boa tarde, Mãe Judomar, seja bem-vindo. Eu vou fazer aqui o compartilhamento de tela para que fique melhor a visualização. Boa tarde, meus irmãos, meus sobrinhos. Tenhamos uma excelente reunião, irmão. Obrigado, Mãe Judomar. Vocês estão visualizando aí a tela? Sim, está aparecendo. O áudio está bom também? Está tudo certinho? Tranquilo. Então vamos lá. O tema é educação cívica nas escolas como instrumento de conscientização política. Então é um tema bem relevante, bem interessante, como foi dito inicialmente. Para quem não me conhece ainda, o meu nome é Vanderlei Coelho. Eu sou o grau 33 do Rito Escocês Antigo e Aceito, mestre instalado, ou seja, um ex-venerável mestre de loja, da loja de São João, número 33. Estou delegado da primeira região da Grande Inspetoria Litúrgica do Estado de Rondônia. É o órgão que administra os graus superiores do Rito Escocês Antigo e Aceito. E aí o nosso grande inspetor litúrgico é o tio Aldino Brasil de Souza, nosso irmão Aldino Brasil de Souza, e eu sou delegado dele. Também sou grande secretário bibliotecário e historiador da Glomaron e membro da Academia Maçônica de Letras de Rondônia. Para mim é um prazer, uma honra, um privilégio estar falando aqui, principalmente aos sobrinhos, né, o futuro da nossa nação. E eu trouxe aqui, claro que certamente vocês sabem... Opa, travou aqui.
Travou aqui. Pronto. O que eu vou falar aqui da Ordem de Molay, certamente os nossos sobrinhos já sabem. E aos irmãos que talvez não conheçam, eu tentei estratificar aqui o que é meu sentir, o que é o meu ver, vem a ser a Ordem de Molay. Então, a Ordem de Molay é uma escola de líderes, né? Os seus princípios são alicerçados pelas 7 virtudes cardeais que norteiam e preparam os seus membros, né, os nossos sobrinhos, para serem melhores filhos, melhores irmãos entre eles e, sobretudo, melhores cidadãos, cultuando uma vida pura, reta e patriótica. Então, eu chamo a atenção aqui a esse termo patriótico, né, patriótica, que realmente orbita em torno dessa nossa apresentação de hoje. Faremos aqui algumas indagações, algumas reflexões que vinha a ser política. Qual é o papel da escola? Quem deve educar as crianças? A família ou a escola? Quais os princípios e fins da educação? Educação cívica é sinônimo de ditadura militar? É uma imposição? O que vocês acham? A gente vai discutir esses temas aqui, a gente vai trazer essa reflexão. Claro, como eu disse, eu não tenho a verdade absoluta, a ideia aqui é incutir nos sobrinhos uma reflexão, saber se os seus princípios estão em consonância com aquilo que eles pregam, com aquilo que eles praticam, e esse templo sagrado que é a escola, né, que a gente deveria ter essa verdadeira veneração por esse espaço onde a gente passa por esse processo de aprendizado, e a gente vai trazer aqui algumas questões bem interessantes, e eu espero que vocês ouçam atentamente. Ao final a gente vai ter aí uma interação. Claro que a gente tem bem pouquinho tempo, porque a gente tem que devolver aqui a sala para Glomaron, a quem eu já agradeço aqui na pessoa do nosso sereníssimo grão-mestre, que gentilmente cedeu aqui a sala. Agradecer também ao irmão Cantarelli, que abriu a sala e disponibilizou esse momento para nós. Então vamos lá. Afinal de contas, o que é política? Olha só, política é ciência. Olha que interessante. Política é ciência. A arte de governar, de dirigir, administrar nações ou estados, e vem do grego polis, que por sua vez significa cidade. Tá? Então, essencialmente, a política ela fazia referência aos assuntos de interesse dos cidadãos, né? Cidade, cidadão, ou seja, da comunidade ali. Então, a gente percebe que a política, muitas vezes, ela é dissocializada com o nosso cotidiano. Todos nós, de certa forma, dependemos da política, de certa forma, nós fazemos políticas, muitas vezes, não a política partidária, mas nós somos, de certa forma, o homem é um animal político, né? Então, a gente tem essa questão bem interessante a desdiscutir. O que a gente percebe é que, muitas vezes, os governantes, os políticos, eles se distanciam, se desviam, se desvirtuam da verdadeira essência da política, né? que é cuidar dos interesses dos cidadãos, da comunidade. E isso a gente tem percebido. Então, a gente tem aí, estamos às portas da eleição para prefeito e para vereadores, né, que são realmente as pessoas que estão mais próximas ali da cidade, mais próximas da comunidade. Então, é importante a gente observar bem quem são os candidatos, qual a sua história, o que eles pretendem de fazer para melhor. A gente tem sofrido muito aqui na cidade de Porto Velho, principalmente, por ausência de lideranças. A gente tem sofrido bastante nesse sentido. Então, os sobrinhos aí que já votam, os que ainda vão votar, é importante ter essa conscientização política. Como eu disse, o homem é um animal político, né? E apesar de Aristóteles definir o homem como esse animal político, é comum nós nos depararmos com pessoas que têm aversão à política. Tá? Platão tem uma frase bem interessante que diz o seguinte: não há nada de errado com aqueles que não gostam de política. Simplesmente eles serão governados por aqueles que gostam. Então, aqui a gente já entra na questão política partidária mesmo, aquela política atuante, aquela política
militante. Então, não adianta a gente se afastar da política e deixar que maus políticos, que pessoas mal intencionadas tomem conta, né, dos nossos destinos. Então, a gente precisa estar atento a essas questões. Isso aqui é apenas uma reflexão, tá? E agora sim a gente vai entrar no tema objeto da nossa apresentação. E aí eu trago mais uma reflexão. Qual é o papel da escola? Já pararam para pensar qual seria verdadeiramente o papel da escola? Então, olha só, eu trago aqui uma pessoa que eu admiro muito, Mário Cortella, filósofo contemporâneo, né? Que ele diz o seguinte: as escolas não têm o papel de educar as crianças. Esse é o dever dos pais e da família. Cabe à escola a tarefa de escolarização da criança. Então, isso é uma questão bem polêmica, bem interessante, porque acreditava-se no passado que a escola seria o local de educar as crianças, né? Onde, na verdade, a escola, o seu papel principal é de transmitir conhecimento. O papel principal do professor é de transmitir conhecimento. É claro que a gente tem aí, principalmente os irmãos aqui que têm mais vivência, a gente, ao longo da nossa jornada acadêmica, da nossa jornada escolar, nós tínhamos verdadeiros mestres, aquelas pessoas que a gente se espelhava, aquelas pessoas que a gente tinha verdadeira admiração e que essas pessoas, de certa forma, também auxiliava na educação. Mas o papel principal da escola não é o de educar, é o de escolarizar, é de transmitir conhecimento, é de partilhar conhecimento. Eu trago aqui para o debate a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases, a lei número 9.394, de 1996. Muitos sobrinhos não eram nascidos nessa época. E olha só o que diz essa lei de diretrizes e bases. No seu artigo 1º, a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisas, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Então, percebam aqui que essa lei de diretrizes e bases, ela fala já da educação no processo formativo ali no início, na vida familiar, que se estende pela convivência humana, né, as interações dos seres humanos com outros seres humanos, ela segue-se pelo trabalho, né, e perpassa também pelas instituições de ensino e pesquisa, né? Ela também transcende ali os movimentos sociais e culturais, as manifestações culturais. Então, a educação ela é muito abrangente. A gente, do momento em que a gente nasce até o final da nossa vida, a gente está passando por esse processo educacional, passando por esse processo evolutivo, por esse processo de aprendizado. Então, é importante que os sobrinhos, aí no início de sua formação acadêmica, eles entendam a importância tanto da família quanto da escola e futuramente no mercado de trabalho. Então, é importante ter esse equilíbrio aí, essa equação desses três fatores: família, escola e trabalho. Ainda segundo o LDB, no seu artigo 2º, a educação, dever da família e do Estado, é inspirada nos princípios de liberdade, nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, o seu preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Isso aqui é muito bonito, é muito profundo, é bem interessante, mas será que isso está sendo posto em prática? Será que a gente percebe isso? Será que os investimentos em educação eles são suficientes ou estão sendo muito bem empregados? Será que essa lei que está ali bonitinha no papel, ela está sendo posta em prática? São reflexões que a gente traz aqui para o debate.
E educação moral e cívica? O que é isso? Muitos aqui na sala não conhecem ou já ouviram falar. Nós sabemos que ela foi extinta, me parece que pelo Itamar Franco. Ela foi extinta, essa matéria ela já não existe mais. Há um debate para o retorno dessa matéria nas escolas. Existem grupos a favor, existem grupos contrários. O que nós vamos trazer aqui é a essência da educação moral e cívica. O título da nossa palestra é Educação Cívica, mas a matéria é Educação Moral e Cívica. O embrião dessa matéria, ela aconteceu ali em 1940, no Decreto-Lei 2072, de 8 de março de 1940. E dispõe o seguinte, dispõe sobre a obrigatoriedade da educação cívica, moral e física na infância e na juventude. Ela fixava ali suas bases para ministrá-la, organizá-la em uma instituição nacional denominada Juventude Brasileira. Então, isso aqui foi o embrião da educação moral e cívica. Aí veio, em 1969, por meio do Decreto-Lei 869, de 12 de setembro, aí sim foi instituída a educação moral e cívica. Então, essa lei ela dispunha sobre, e aqui inclusive está o português da época, tá? Com esse acento e tudo, dispõe sobre a inclusão da educação moral e cívica como disciplina obrigatória nas escolas, de todos os graus e modalidades, dos sistemas de ensino do país e da outras providências. Então, essa é a lei que instituiu, que ordenou, que organizou a educação moral e cívica. Então, perceba que ela é de 1969. Eu não era nem nascido, eu nasci em 75. E qual a sua finalidade? Qual a finalidade da educação moral e cívica? E aí eu gostaria que vocês prestassem bem atenção, que vocês ouvissem com bastante atenção o quanto a educação moral e cívica ela entra em consonância com os princípios tanto da maçonaria quanto da Ordem de Molay. Vejamos, de acordo com o artigo 2º do Decreto-Lei 869/69, a educação moral e cívica tem como finalidade, prestem bem atenção nessa letra A, defesa do princípio democrático através da preservação do espírito religioso, da dignidade da pessoa humana e do amor à liberdade, com responsabilidade sob a inspiração de Deus. Isso aqui é muito profundo, isso aqui é muito forte. E há quem seja contra esses princípios, né? Você tem aqui a defesa do princípio democrático, que é a base de um país, de uma cidade, de um estado, né? A preservação do espírito religioso, aqui não fala de uma religião específica, mas do espírito religioso, da dignidade da pessoa humana. Olha que profundidade tem isso. Amor à liberdade. A liberdade é o mais importante princípio que nós temos, né? E a responsabilidade, né? A liberdade sem responsabilidade ela é perigosa. E com a inspiração de Deus. Então, tudo isso sob a inspiração de Deus. Então, perceba o quanto os princípios da educação moral e cívica eles são importantes na formação do caráter, na formação democrática, os princípios religiosos e tudo. Já na letra B, diz o seguinte: a preservação, o fortalecimento e a projeção dos valores, aqui também está o português da época, espirituais e éticos da nacionalidade. Olha, preservação e fortalecimento dos valores espirituais e éticos da nacionalidade do nosso país. Na letra C, o fortalecimento da unidade nacional e do sentimento de solidariedade humana. Então, mais uma vez, a gente traz aqui o espírito de pertencimento à nação e invoca aqui o sentimento, né, o espírito de solidariedade humana. Na letra D, o culto à pátria, os seus símbolos e tradições, as instituições e os grandes vultos. Olha que interessante. Muitas vezes nós percebemos o quanto esses valores estão sendo deturpados, quanto a gente muitas vezes está venerando, está idolatrando cantores,
políticos, atores, e a gente esquece daqueles indivíduos que contribuíram para que nós chegássemos até aqui. Os personagens contribuíram com a formação do Estado brasileiro, com a independência do Brasil, né, com a proclamação da República, né, tantos personagens que foram importantes para a consolidação da nação brasileira. E muitas vezes os personagens são relegados, são esquecidos. Para vocês terem uma ideia, basicamente a independência do Brasil ela nasceu nos tempos maçônicos. Houve uma reunião no dia 20 de agosto de 1822, numa loja chamada Comércio e Artes. Nós temos 3 personagens importantes, vários personagens importantes, mas eu gostaria de destacar 3 personagens aqui. Os 2 próceres da independência do Brasil, o próceres seria os protagonistas, né? Nós temos Joaquim Gonçalves Ledo, né? O Gonçalves Ledo e José Bonifácio. Esses 2 personagens aqui, maçons, foram muito importantes para a independência do Brasil. Só que eles tinham, os 2 queriam a independência do Brasil, só que eles tinham divergência de pensamento. José Bonifácio, ele queria a independência do Brasil, mas ele ainda queria manter os laços com Portugal, com a monarquia. Já o Gonçalves Ledo, outro maçom, ele queria o desligamento total. Ele queria que nós fôssemos realmente independentes em todos os sentidos. E o terceiro personagem é justamente Dom Pedro, né? Dom Pedro também foi maçom, né? E o que ocorre? Ele muito pressionado ali por todos esses lados, ele acaba recebendo essa informação dessa reunião do dia 20 de agosto de 1822, de que o país já estava consumado, tinha que ter a independência. Então, isso foi discutido numa loja maçônica. E, de fato, isso aconteceu, né? No dia 7 de setembro de 1822, foi proclamada aí a independência do Brasil. E Dom Pedro, ele muito pressionado tanto pela coroa como pela igreja, ele via muito pressionado, ele acaba fechando a maçonaria brasileira, ele queria mostrar quem verdadeiramente mandava no país e tudo, né? E muito tempo depois, quando ele voltou para Portugal, que a maçonaria volta, isso em 1834, mais ou menos. Então, assim, a gente percebe que esses vultos, esses personagens históricos, eles são pouco lembrados, né? A gente tem muito nome de ruas aqui em Porto Velho, principalmente, e é importante que principalmente os sobrinhos aqui procurem saber quem são essas pessoas, quais foram as contribuições, por que eles têm esse nome nas ruas, se eles são merecedores ou não, quais foram o seu papel de importância, seja na cidade, seja no estado, seja no país. Então é importante você pesquisar e procurar saber quem foram essas pessoas, né? Esses vultos da história da consolidação do nosso país. Então, continuando aqui, a letra E. O aprimoramento do caráter com apoio na moral, na dedicação à família e à comunidade. Olha, se isso é ruim, eu não sei o que é bom. Letra F. A compreensão dos direitos e deveres dos brasileiros e o conhecimento da organização sociopolítica e econômica do país. Então, o que a gente percebe muito é que, muitas vezes, se discute muito os direitos e esquece-se dos deveres. Então, isso acaba criando um desequilíbrio, né? Muito direito e poucos deveres acaba criando um desequilíbrio. Então, a educação moral e cívica ela também traz essa questão, esse debate, né, dos direitos e dos deveres. Na letra G, o preparo do cidadão para o exercício das atividades cívicas, com fundamento na moral, no patriotismo e na ação construtiva, visando ao bem comum. Então, se você é um candidato aí e você entende que o seu papel é o bem comum e não o interesse próprio, você já começa a caminhar, a enveredar por um caminho mais
mais ético, mais cívico, né? Então, na letra H, o culto da obediência à lei, da fidelidade ao trabalho e da integração com a comunidade. Então, olha, o culto da obediência à lei. Quantas e quantas vezes a gente está esquecendo de obedecer às leis, né? E aí também aqui fidelidade ao trabalho. Então, quantas e quantas vezes você tem ali um emprego, um trabalho, e às vezes você até não tem a fidelidade ali, aquelas pessoas que te deram a oportunidade de trabalho. Então, é importante que vocês, meus sobrinhos principalmente, vocês atentem a esses princípios aqui, que com certeza eles se equacionam, né? Eles estão em consonância com os princípios também da Ordem de Molay. E também existia uma matéria chamada OSPB, o artigo 3º do Decreto 869, também de 12 de setembro de 1969, em seu parágrafo 1º, ele diz o seguinte: nos estabelecimentos de grau médio, além da educação moral e cívica, deverá ser ministrado também o curso curricular de Organização Social Política Brasileira. Esse curso é bem interessante porque ele contribuía, né, com a questão de você entender a sociedade, você entender a política, você estar por dentro dos seus direitos, seus deveres, e isso aos poucos foi renegado a segundo plano. Tá? Então a gente traz aqui os movimentos a favor e contrário. É bem verdade que há os que são a favor e também os que são contrários ao restabelecimento das disciplinas de educação moral e cívica e também de OSPB, né? Organização Social e Política Brasileira nas escolas. Então, olha só, um título que está no site A Rede Brasil Atual, diz o seguinte: educação moral e cívica foi pensada para sustentar os valores da ditadura. Quem acredita, quem discorda, está aqui a discussão. Outro pensamento aqui do Centro de Referência em Educação Integral. Educação moral e cívica volta a assombrar as escolas. Então, isso foi uma matéria que eu peguei em 2018 e havia essa discussão do retorno, e algumas cidades até voltaram essa matéria. Esse Centro de Referência em Educação Integral, o título diz o seguinte: a educação moral e cívica volta a assombrar as escolas, como se isso fosse algo ruim. Não estou dizendo que é bom e que seja ruim. Eu estou trazendo aqui para vocês refletirem, né? Será que assombraria realmente as escolas, os alunos? Aí eu trago aqui um outro pensamento, aqui uma outra matéria. A disciplina Educação Moral e Cívica foi criada para contribuir para a formação do povo brasileiro. Então, você tem aqui um outro pensamento. Tá? Então, vamos definir aqui educação, definir moral e definir cívica, as três formas separadas. Educação é um processo de ensino e aprendizado. A educação ela tem começo, mas ela não tem fim. Ela é um processo. Ela inicia-se, né? E tem os seus estágios. Você tem cada formação ali tem os seus estágios. Mas esse processo de ensino e aprendizagem, ele começa ali na família, ele se estende na comunidade, passa pelo trabalho, pelas instituições. Por exemplo, a Ordem de Molay, ela é uma instituição também que tem o seu cunho educativo, né? E a moral? A moral é um conjunto de regras que normatiza a sociedade. Então, quando você não tem regras estabelecidas, você abre a possibilidade para o caos, abre a possibilidade para a desordem, para a anarquia. Então, a moral é um conjunto de regras que vai normatizar, que vai criar regras, vai criar normas para normatizar aí a sociedade. E cívica ou cívico está relacionado ao civismo, ao patriotismo. Tá? E quais são os símbolos nacionais? Quem lembra aí quais são os símbolos nacionais? Vamos a eles. De acordo com a Lei número 5.700, de 1º de setembro de 1971, eu ainda também não era nascido, em seu artigo 1º são símbolos nacionais. 1. A bandeira nacional. 2. O hino nacional. 3. As armas nacionais. E 4. O selo nacional. Vamos focar aqui a bandeira nacional e o hino nacional. Vamos lá. Ainda na Lei 5.771, em seu artigo 14, diz o seguinte: hasteia-se obrigatoriamente a bandeira nacional
nos dias de festa ou luto nacional, em todas as repartições públicas dos estabelecimentos de ensino e sindicatos. Isso é uma lei que não está sendo praticada, né? A gente percebe que isso caiu em desuso. Quantas e quantas vezes a gente passa aí pela rua e não vê aí a nossa bandeira nacional, nosso pavilhão nacional, no seu lugar de destaque que ele deveria estar. Ainda no seu artigo 14, parágrafo único, diz o seguinte: nas escolas públicas ou particulares é obrigatório o hasteamento solene da bandeira nacional durante o ano letivo, pelo menos uma vez por semana. Os mais antigos aqui lembram que isso era muito comum nas escolas, e isso já não existe mais. E no artigo 25 diz o seguinte: será o hino nacional executado. 2. Na ocasião do hasteamento da bandeira nacional previsto no parágrafo único do artigo 14. Então, ou seja, quando for hasteada a bandeira nacional, conjuntamente, concomitantemente a isso, deverá ser executado o hino nacional. Quando eu preparei esse trabalho, em 2018, eu li sobre uma lei que foi proposta aí pelo deputado, à época, José Eurípides Clemente, o Lebrão, do PMDB, à época, e ele propôs aí, através da lei número 4.225, de 18 de dezembro de 2017, ele alterou e acrescentou alguns dispositivos de uma lei que já existia, a lei número 920, de 10 de outubro de 2000, e vamos a ela, então, aqui, o que ele trouxe. Em seu artigo 1º diz o seguinte: fica estabelecida a obrigatoriedade de hastear e arriar, ou seja, você tem que hastear e arriar, as bandeiras do Brasil, e aí ele colocou aqui a bandeira imperial, porque na época veio uma comitiva aqui da família imperial, e ele quis fazer uma média ali, aquela coisa toda, e ele incluiu aqui a bandeira imperial também. E do Estado, claro, do Estado de Rondônia, em todas as escolas públicas, estaduais e particulares, em todo o Estado, de ensino fundamental e médio durante todos os dias letivos. Aqui ele já vai mais profundo, né? Ele vai em todos os dias letivos. E em seu artigo 1º, no parágrafo único, diz o seguinte: fica estabelecida a obrigatoriedade da execução dos referidos hinos em todos os dias letivos expostos no artigo 1º. Então, ou seja, você tem que hastear a bandeira e também executar o hino. E ainda falando dos símbolos nacionais, olha que interessante esse artigo 39. Prestem bem atenção. É obrigatório o ensino do desenho e do significado da bandeira nacional, bem como do canto e da interpretação da letra do hino nacional em todos os estabelecimentos de ensino públicos e particulares de 1º e 2º graus. Se a gente bem perceber a profundidade desse artigo aqui, você teria aqui como cada professor em áreas diferentes. Olha só, se você pegar aqui, trazer o significado da bandeira nacional, certo? Você tem aqui falar sobre o desenho dela. Aí você já poderia entrar em matemática, você já poderia entrar em arte, você poderia entrar em geografia, você poderia entrar em várias matérias só falando sobre a bandeira nacional, porque você tem desenhos geométricos, você tem cores, você tem ali os estados, você tem a significação. Então, só a bandeira nacional, né? É claro que há um movimento aí que tem uma verdadeira aversão à bandeira, querendo ligar esse movimento à questão militar. Nada a ver, são símbolos nacionais, não tem nada a ver a nossa bandeira com qualquer candidato, qualquer político ou qualquer outro movimento, né? E às vezes as pessoas falam assim, esse movimento nacionalista. Nossa, se a gente não tiver esse pensamento nacionalista, esse pensamento de nação, de soberania, a gente está arriscado a perder a nossa soberania, tá? E a interpretação do hino nacional? Então, você teria aí português, você teria vários outras matérias que poderia estar em consonância só aqui com a bandeira e com o hino nacional, tá? Outro ponto importante aqui, travou aqui, vamos lá. O artigo
3º, no parágrafo 1º, diz o seguinte, olha só, as constelações que figuram na bandeira nacional correspondem ao aspecto do céu na cidade do Rio de Janeiro, às 8h30 do dia 15 de novembro de 1889, 12 horas siderais, e devem ser consideradas como vistas por um observador situado fora da esfera celeste. Mas por que 1889, hein? Por que será essa data aí? Aqui foi um ano bem interessante. Nós temos aqui a proclamação da República, né? No dia 15 de novembro. Então, a bandeira nacional ela tem essa conotação das constelações, das estrelas que estão ali. É como se alguém estivesse fora do globo celeste, olhando para o Brasil e vendo as estrelas que estavam ali situadas. E as estrelas a gente sabe que são os estados brasileiros, né? Então, olha só, nós temos aqui a bandeira, tá? Ela foi projetada por Raimundo Teixeira Mendes e Miguel Lemos, com desenho de Décio Vilares. Então, como eu disse, só aqui a bandeira nacional, nós temos aqui assuntos para várias matérias na escola. E o hino nacional? O hino nacional, em 1890, por meio do decreto número 171, né, a composição musical do maestro Francisco Manuel da Silva, ela é conservada como hino nacional, isso em 1890, tá? E em 6 de setembro de 1922, véspera do primeiro centenário da independência, o decreto número 15.671 oficializa a letra definitiva do hino nacional escrita por Osório Duque Estrada. Então, aqui nós temos a composição musical, né, do maestro Francisco Manuel da Silva e a letra, né, que dá aquele sentido musical, né, que tem a entonação. Então, você tem dois personagens aqui importantes. A união desses dois aqui, em 1922, foi decretado aqui, oficializado o nosso hino nacional. Tá? E no artigo 40, olha só que interessante. Eu sou capaz de dizer que isso não se cumpre e que se fosse cumprido, muitos seriam reprovados. Olha só o artigo 40. Ninguém poderá ser admitido no serviço público sem que demonstre conhecimento do hino nacional. Imagine, você está lá, passou em todas as provas, teste físico, todo o tema lá, agora vamos para o teste final para saber se você vai ser contratado aqui no serviço público. Cante aí o hino nacional. Aí o sujeito, não sei, está reprovado. Já pensou? Isso praticamente não existe, né? Mas está escrito, é lei. Conclusão, meus sobrinhos, meus irmãos. É preciso restabelecer o espírito, o respeito da disciplina da ordem. A gente percebe que, principalmente nas escolas, o respeito à disciplina e à ordem está ficando em segundo plano. A gente não está aqui exortando nenhum movimento de militarização das escolas, não é esse o intuito. A gente percebe que onde não há respeito, onde não há disciplina, não há ordem, há caos. Então, isso aqui a gente trabalha muito na maçonaria, principalmente no rito escocês antigo e aceito. Tem uma passagem lá que a gente fala, né? Respeito, disciplina e ordem. Então, se você tem respeito pelo próximo, respeito pelas coisas sagradas, como a ordem de Molay reverencia, né? Respeito às leis, respeito a tudo que deve se respeitar. E se você tem disciplina, se você é uma pessoa disciplinada, né? E você, com certeza, vai ter ordem na sua vida, você vai ter progresso, você vai ter crescimento. Então, a educação cívica, ela é uma importante ferramenta de conscientização política, ela desencadeia o patriotismo, que não deve ser confundido com o militarismo, além de evidenciar os direitos e deveres do cidadão. Então, como eu disse, não adianta você querer só os direitos, você tem que observar também os seus deveres. Então, como resultado final de nossa apresentação, eu digo o seguinte: a educação não é uma saída, a educação é a única saída. Se você olhar para os países mais desenvolvidos, se você olha, veja o Japão, que sofreu aí, foi destruído por uma bomba em 1943 e se reergueu
graças à disciplina, graças à ordem e também à educação. Então, muitos países que investiram na educação, eles estão anos-luzes à nossa frente. Então, será que nós estamos contribuindo para uma educação eficiente, eficaz? Será que esse espírito que deveria surgir ali na família, o nascedouro, ele está se concretizando? É claro que a gente está passando por tantas dificuldades, né? Muitas vezes os pais estão mais interessados em trazer o sustento, o pão de cada dia para dentro de casa, e a educação vai sendo relegada em segundo plano. Mas aqui fica a minha reflexão. Eu deixo aqui para os irmãos e os sobrinhos refletirem sobre esse tema. O assunto não se esgota aqui, eu espero que vocês continuem estudando, verifiquem o que é melhor, né? A Ordem de Molay, que ela tanto preza pela defesa das escolas públicas, né? As 7 virtudes cardeais também. Na abertura dos trabalhos, você tem ali os livros escolares, você tem a Bíblia, você tem a bandeira nacional. Então, são 3 elementos bem importantes na conscientização dos jovens que são o futuro da nação. Então, dito isso, eu interrompo aqui o compartilhamento. Meu sobrinho e filho Christian Lucas, mestre conselheiro, e estou aberto aqui aos questionamentos, às perguntas, e muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, tio Vanderlei e pai. Agora eu passo a palavra aos irmãos, tios, aos que quiserem fazer perguntas também. Alguém gostaria de fazer uso da palavra? Tio, irmão? Estou à disposição aqui já. Deixa eu ver. Alguém no chat? Alô, alguém me ouvindo? Opa, sim, ouvindo sim, tio. Tio não, é o Felipe França. É que você tá sem câmera. Pode falar, irmão Felipe. Pelo do computador. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o tio pela excelente palestra dele. Acho que ele deixou bastante coisa clara. E eu, como que estudo, e estudei a minha vida inteira em um colégio militar, eu vejo que hoje nós perdemos o patriotismo. Por exemplo, no meu colégio, nós nunca tínhamos a bandeira. Nós cantamos o hino todos os dias, mas é visto que nos alunos tem um sentimento de obrigação, uma coisa meio forçada. Não é como se eles gostassem de cantar esse hino, não entendessem o porquê nós fazemos isso. E hoje você também, tio, me explicou por que isso acontece. E acredito que o sentimento de patriotismo de todos nós hoje ficou muito maior. Muito obrigado. Obrigado, sobrinho Felipe França. Mais algum irmão ou tio deseja fazer uso da palavra? Grande irmão Naldi Mariano, tudo bem, meu irmão? Tá desligado seu áudio. Seu áudio está desligado. Peraí que eu resolvo agora. Cadê? Seu áudio está desligado, meu irmão. O áudio está desligado. Liga o microfone. Você lembra dele, Cristian? Lembro sim. Lembro. Eu solicitei aqui para ele ligar o microfone. Tá desligado. Solicitei de novo. Tá desligado. Olá. Pera. Tá me ouvindo agora? Sim, agora sim, tio. Agora sim. Ah, tá. Parabéns aí, tá? Para você. Tá? E parabéns aí pro nosso irmão aí, tá? Para tudo, como sempre, brilhante, né? Tá? Um grande abraço para vocês aí. Tá? E, sobrinho, um grande abraço para você também, tá? Um TFA para todos, tá? Fiquem com Deus aí. Obrigado, irmão Mariano. Bom te ver aqui. Olá. Agora a palavra está com o tio Edgil
Domar? É isso, tio? É Egídio assim que Domar. pronuncia seu nome? Egídio Domar, É, Domar. isso. é isso E mesmo. logo após a palavra estará com o tio Valber Gama. Olá, meus irmãos, boa tarde, meus sobrinhos, meu sobrinho grande mestre que está na coordenação. Primeiramente, parabenizar o nosso palestrante, que isso já faz parte desse contexto, né? Já é uma redundância. Nosso irmão Vanderlei é um estudioso do assunto, está sempre proferindo suas palestras com uma ressonância, uma retórica muito acentuada, né? E vem bem de encontro essa palestra aos nossos sobrinhos, assim como a nossa maçonaria, né? Nós temos aí algo eficaz e eficiente que nós chamamos de o direito, a disciplina, né? E isso nos favorece muito como maçons. E a Ordem de Molay também caminha por esse lado, né? Eu tenho participado, já participei da Ordem, né, como conselho consultivo, e nós temos todas as relevâncias do patriotismo, da escola, da disciplina. Isso só nos traz um alento de dizer que estamos trabalhando para tornar feliz a humanidade e, no caso dos sobrinhos, para serem bons cidadãos, grandes líderes, e é isso que vai fazer a diferença, né, para o nosso país, para o nosso Brasil, para o nosso mundo. Então, é importante. Está de parabéns, meu irmão Vanderlei, né? Muito proveitosa a sua palestra e esperamos que os sobrinhos tenham prestado bastante atenção, que tudo isso aí realmente a ordem, né? É o patriotismo, é a disciplina que traz tanto para dentro das nossas lojas como os capítulos, para que possam, assim, servir-se dessas atitudes e possam melhorar cada vez mais. Parabéns, obrigado aí pela participação. Muito obrigado, tio. Agora a palavra está com o tio Valber Gama. Tio Valber Gama. Boa tarde, salve, salve a todos. Saudar aqui meu mestre conselheiro, sobrinho Christian, meu irmão do meu capítulo mãe, capítulo Jesus da Silva. Saudar aqui o meu presidente do Conselho Consultivo, Gley Pulig, que está à frente aí do Conselho Consultivo, que faz essa ponte do capítulo com a loja Kelps número 11. Saudar aqui também o nosso venerável mestre da loja patrocinadora, irmão Nilde aí, que está acompanhando o nosso palestrante. E, por último, mas não é menos importante, nosso irmão Vanderlei Coelho aí, trazendo mais umas pílulas de conhecimento, relembrando algumas partes da nossa vida que teve na parte educacional. E saudar todos os presentes aqui, se me permitir, até mesmo em nome do nosso irmão Eugidomar aqui, um dos irmãos que eu conheci ainda como tio, né? Foi me apresentado na loja Paz Universal número 18, uma loja que eu também tenho um carinho, por ter sido também o primeiro capítulo que eu visitei naquela oficina, o capítulo Paulo Roberto de Amorim. Enfim, antes das minhas colocações, eu quero até fazer um pedido para o meu mestre conselheiro, que sempre traga esses temas de relevância para a gente, como membro de uma instituição que tem como finalidade, né, temos aí na nossa sétima virtude, né, o patriotismo, temos aí ela também como fazendo referência nossos baluartes da Ordem de Molay, que está entre as três, que é a questão da liberdade religiosa, né, do nosso direito civil e intelectual, né, a parte civil representada pela nossa bandeira nacional, né. Então, assim, irmão Christian, você está na metade da caminhada do trabalho, temos aí ainda tem muito chão aí para terminar a sua gestão, mas traga esse sistema de relevância que faça agregar a nós, principalmente no que tem questão de conhecimento, que às vezes
a vida profana nossa, às vezes a gente acaba focando tanto em outras coisas, né? E acaba esquecendo de aprender um pouco mais sobre a nossa instituição, que tem tanto a contribuir na nossa formação pessoal e profissional. Irmão Vanderlei, se torna até, como que chover no molhado, né? Falar de você que tanto nos agracia aí com conhecimento, com coisas que a gente às vezes até sabia, mas acaba esquecendo, e você vendo reviver alguns momentos. Eu, apesar de ter essa aparência de jovem aí, 17 aninhos, né? Mas eu já tenho 32 anos aí de caminhada. Eu recordo ainda muito do nosso momento de cantar o hino, né? No pátio das escolas, hasteamento da bandeira, né? Essas datas comemorativas à nossa pátria. E hoje, particularmente, eu não vejo tanto menção, né? Às vezes você vê aquela menção apenas no dia 7 de setembro, né? Você vê ali algumas canais de comunicação fazendo cobertura, mas dificilmente hoje você vê as escolas fazendo o seu papel cívico, né? E até também aqui agradecer aos mestres conselheiros aqui dos capítulos, representantes que esteve presente no dia 7 de setembro no Palácio Maçônico, né, obedecendo todas as normas de segurança também, tiveram presente no hasteamento da bandeira, né, que pena esse ano não foi como os outros anos anteriores, né, que a gente podia estar em número maior, mas não deixamos de fazer o nosso dever como patriotas. Então, assim, irmão Vanderlei, obrigado aí, que você continue sendo essa ferramenta de conhecimento para os nossos sobrinhos aí, até para os nossos próprios irmãos também, né? A gente que vive aí um momento turbulento, não só pela pandemia, mas também a gente vê muitos escândalos de representantes que não honra o voto confiado a eles, e muito menos a sua representatividade como pessoas devidamente escolhidas pelo povo, né? E acaba até manchando aí o nome do país aí para fora, né? E gerando outras instabilidades aí. Mas é isso aí, meu irmão, sobrinho Christian. Continue esse trabalho aí, trazendo conhecimento, buscando pessoas que possam somar com a gente, né? E que o trabalho não pare, né? Hoje a gente acabou de passar por uma assembleia do Grande Conselho Estadual, aí sendo votado algumas alterações muito pertinentes para a nossa instituição a nível estadual. Daqui a pouco também a gente vai ter a posse dos novos mestres conselheiros estadual, né? A desposse e a posse dos novos. E fica aí o convite também aos nossos irmãos maçons aí, se tiver um tempinho livre aí, que vai começar a partir das 18 horas. Mestre conselheiro, somente obrigado pelo tempo, e tenho dito. E irmão Vanderlei, sempre que possível, conte conosco aí nas suas palestras aí, que sempre vem agregar muito, hein? Fraterno abraço a todos. Muito obrigado, tio Valber. O tio Nilder, venerável mestre da loja Kelps, ele havia levantado a mão. O tio Nilder ainda deseja fazer uso da palavra? Boa noite, sobrinho Christian. Boa noite, Tá me ouvindo? boa tarde. Sim, ouvindo sim, tio. Ô, Christian, mais conselheiro do capítulo, meu irmão Vanderlei, palestrante, meus irmãos aqui Gidomar, general mestre da loja Paz Universal, e irmão também Leandrinho Lemos, lá de América Pavon. Meu irmão Gley Pulig, grande presidente do Conselho Consultivo, no qual cumprimentou as mações, e Demolês também, né? Boa tarde. Em primeiro lugar, Cristian, parabenizar pela brilhante ideia de trazer esse tema, né? Tão importante para que os jovens e nós mesmos se conscientize hoje em dia da nossa obrigação com a pátria, né? Coisa esquecida, né? Nós estamos vivendo um momento muito de conturbação no meio político e confundindo a politicagem com o dever cívico de zelar pela pátria, né? A pátria é muito mais do que a política, né? Então, às vezes, se confunde. E o tema de hoje, tão brilhante, vindo aqui pelo palestrante Vanderlei, esclareceu, nos lembrou também o que é um patriotismo, né? Então, só tenho para parabenizar a iniciativa do capítulo
Agradecer muito, muito o nosso irmão Vanderlei, que prontamente atende todos os convites, né? Compartilha aquele conhecimento que o irmão tem, né? Junto com os sobrinhos, junto com a gente. Cada vez que ele palestra, aprendemos muito mais, né? E é isso, meus sobrinhos. Eu tenho a parabenizar. Não estou em casa, estou na rua, deu um jeito de assistir a palestra dentro do carro, né? Nós estamos aqui na reforma de uma casa aqui na Zona Sul. Mas eu estou aqui dentro do carro desde que começou a palestra, não perdi um segundo, tá? Então, por isso que um pouco tá ruim, a conexão tá ruim, né? Mas estamos aqui atentos, né? Parabéns mesmo, viu, Cristian? Parabéns pela ideia. Irmão Vanderlei, parabéns pela excelente palestra. Tenham dito, meus irmãos. Obrigado. Obrigado pelas palavras, tiozão. Agora a palavra está com o tio Gley Pulig, presidente do Conselho Consultivo do capítulo José Zito. Boa tarde, tudo bem? É redundante eu falar nesse momento, né, depois de tantas palavras sábias aí, mas não podia me furtar dessa minha vontade de poder falar. Primeiramente, saudar a todos que estão aqui nesse grupo, né? Eu que venho participando muito de reuniões, de palestra, né? Junto com o nosso irmão Valber. O Valber também está em todas. E às vezes sinto muita falta da Ordem Demolei, né? Dos meninos principalmente, porque eu acho que eles são uma peça fundamental nessa engrenagem, né? Mas eu acho que, como dizia minha esposa, né? Como diz, né? As pessoas estão no lugar onde elas querem estar. Então, hoje, quem esteve dentro dessa palestra realmente só teve a ganhar, né? Falar do Vanderlei, já me falaram um monte de metáfora hoje aqui, é como enxugar gelo, não tem jeito, né, cara? É uma coisa que acontece naturalmente, né? Não vou nem saudá-lo em relação ao seu profissionalismo, porque a gente fala isso sempre, né? Então, Vanderlei, realmente, cara, valeu aí pelo ensinamento, que me fez relembrar, eu que tenho 50 anos já, né? Me fez relembrar uma época muito bonita, realmente, do civismo, né? Então, dentro de colégio, você falou em educação, como é que é? Aquela matéria que eu nem estou lembrando agora, né? E falou de outras coisas. Isso, justamente. E realmente chega a ser até emocionante falar disso, né? E um tema que realmente hoje praticamente ninguém fala mais disso, né? Em temas de palestra é muito difícil. É uma pena que essa palestra não foi endereçada a 200 demolês, a 300 meninos de colégio, né? Porque era importante. Saúdo aqui os meus irmãos, Valber, Gildomar, Gustavo Granja, nosso primeiro venerável mestre demolei da loja Kelps, não posso deixar de falar isso, né? Nosso irmão Nilder. E dizer que estou muito feliz, Christian, você e a sua diretoria, por ter tomado essa iniciativa, né? Eu sempre vinha falando para vocês com relação a isso, né? Quem tem um pai que tem, não podia deixar a coisa passar assim tão facilmente, né? Então, só estou passando para realmente deixar essa minha alegria aqui de ver o capítulo fazendo uma palestra tão bonita, tão brilhante como essa que foi feita hoje, né? Agora há pouco a gente passou quase 2 horas junto com o gabinete estadual, né? Então, a gente tinha que estar aqui, com certeza. Parabéns a todo mundo aí. Estou com saudade dos sobrinhos aí, tá? Fazer aquela comida boa quando tiver oportunidade. E é isso, meu irmão. É isso, mestre conselheiro. Muito obrigado pelas palavras, tio Gley. Devido ao horário... Pode dizer, tio. Christian, se me permite, só também complementar para o Gley, as palavras do Gley, nós temos 2 veneráveis atuais agora, quer dizer, 2 ex-demolês, né, como veneráveis. Eu aqui na nossa loja e o Leandro na Ramires Pavon. Somos da Ordem Demolê. Saímos da fileira. Então é sinal que a Ordem Demolê sempre dá bons frutos, né? Vai continuar dando, né? Nós temos uma safra de bons demolê que vão trabalhar para a maçonaria. Então, deixar registrado essa parte também, complementando o irmão Gley aí. Abraço aí a todos. Tchau, tchau. Perfeito, perfeito. Devido ao horário, eu vou limitar a palavra para somente mais um tio ou mais algum irmão demolei. Mais alguém deseja fazer uso da palavra? Irmão André Benael? Alguém? Sendo assim... Perfeito. Sendo assim, a palavra está comigo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a palestra feita aqui hoje pelo tio Vanderlei e meu pai. E parabenizar pelo ensinamento que você nos passou aqui hoje. Seja
se eu não me engano, acho que ano passado você chegou a falar comigo sobre esse tema. A gente também vive falando sobre o quão patriota é os Estados Unidos. A gente às vezes fica falando aqui em casa sobre que, tipo, bandeira dos Estados Unidos está estampada em todos os lugares ali. E, infelizmente, aqui no Brasil não é desse jeito, né? No mais, fui breve hoje, por conta do horário. No mais, meus irmãos, estarei encerrando a reunião aqui. Muito obrigado pela participação de todos, irmãos e tios, e espero contar com a presença de todos vocês nas demais reuniões. Muito obrigado. Meus irmãos, sobrinhos, eu disponibilizei aqui o PDF da palestra. Se vocês quiserem baixar aí, tá à disposição aqui no chat, tá? Obrigado pela Para quem participação. não conseguir abrir o PDF aqui, eu posso mandar lá no grupo também, tá? Perfeito. Boa tarde, meus irmãos. Manda pro pessoal que não entrou poder ver o PDF também. Aí manda lá no grupo. Perfeito, vou mandar. Moclei, se Tem a gravação da reunião também. Moclei, se você quiser depois reunir um grupo maior de sobrinhos para a gente repetir essa palestra, estou à disposição, tá? O Valber, estou à disposição. Mas, muito obrigado, meus irmãos, tios. Tenham uma boa tarde, um ótimo fim de tarde e uma boa noite. Boa noite. Vai dar um abraço a todos. Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Muito bom. A gente tem que ver porque tá amarelo esse troço aí.